Quer receber mais 2 histórias exclusivas por semana? É só apoiar o nosso podcast. O link tá aqui na descrição. Assim, toda terça e quinta tem história nova pra você. E a maioria delas não vem aqui pra plataforma gratuita, então são histórias exclusivas mesmo. Fala, galera! Mari por aqui. Como é que vocês estão, meus musers? Pessoal, temos uma história aqui sobre amizade, tá? E eu tô dando um spoiler porque eu percebo que quando a gente traz histórias de amizade aqui, vocês interagem bastante. Então eu tô bem curiosa pra saber o que vocês vão achar dessa história, tá? Eu vou tentar não fazer muitos comentários e me manter imparcial, porque eu tô curiosa pra saber o que vocês têm pra falar dessa história. Bom, vamos lá pra história da Eva. Mas então, eu conto ou você conta? Há alguns anos atrás, a Eva começou a frequentar uma academia nova no bairro dela. Nessa academia, havia uma moça que trabalhava na recepção, que aqui a gente vai chamar de Júlia. Quem que era a Júlia? A Júlia era a namorada do dono da academia, e os dois tinham aquele tipo de relacionamento em que precisavam ficar grudados o tempo todo, sabe? Por conta desse cara, a Júlia tinha largado um emprego maravilhoso, um emprego que era na área dela, para agora trabalhar na recepção da academia. E aí, vocês me perguntam: Ué, como é que a Eva sabe de tudo isso, se a academia acabou de abrir? a Eva sabe de tudo isso porque as duas acabaram ficando meio que amigas. E na época, a musa estava passando por uma fase que ela também estava num relacionamento que não estava legal e ela estava meio fechada para amizades, apesar de ser uma pessoa extrovertida. Ela estava nesse relacionamento ruim e não estava ali muito para papo com outras amizades. Mesmo assim, as duas se aproximaram e aquela amizade começou a acontecer ali no ambiente da academia. Com o tempo, as duas acabaram terminando os seus respectivos relacionamentos. Vai com Deus, meu chapa! Próximo! Eba! A Júlia ficou bem mal com o término e passou o Natal sozinha. Aí, gente, ela passaria também o Ano Novo sozinha. A Eva, então, que estava com um pouco de pena e querendo acolher essa nova amiga, acabou chamando a Júlia para passar o Ano Novo com ela, para que ela não ficasse sozinha. E como é que foi essa viagem? A experiência foi péssima. A Eva disse que a energia da Júlia era tão densa, tão pesada assim, tão ruim nessa viagem, que as pessoas que estavam lá chegaram até, gente, a passar mal. Olha só. Limpa todo o ódio coletivo, limpa. Mas por quê? Durante essa viagem, a Júlia não parou de chorar, reclamar. Ela também tinha crises muito fortes, assim, de choro, enfim. E a Eva, como uma boa amiga, que estava também ali a primeira vez num contexto que ela estava viajando com uma pessoa que ela até então não conhecia tão a fundo, mas por conta dela ter terminado esse relacionamento, a Eva relevou e ela ficou ali apoiando. Ela imaginava que aquela energia pesada que a Júlia estava exalando era por conta dela estar bem chateada com esse término. Mas ela não era assim. A Eva sabia, convivia com ela na academia e nunca tinha sentido essa energia tão, assim, pesada perto dela, sabe? Eva percebeu depois que talvez ela não conhecia a Júlia direito e ela ficou com isso na cabeça. As duas voltaram dessa viagem de Ano Novo, continuaram tendo essa amizade ainda dentro do ambiente da academia e, com o passar do tempo, elas se viam às vezes, porque elas moravam no mesmo prédio, mas elas não saíam tanto juntas, não iam passear, não iam no cinema. Era uma amizade meio de circunstância ali quando acontecia. E a Eva começou a perceber que, na verdade, talvez ela não gostasse tanto assim da companhia da Júlia. Depois que elas voltaram dessa viagem, elas saíram mais, sei lá, umas 2, 3 vezes no máximo. E foi aí que a Eva começou a perceber que talvez realmente a Júlia não era
Uma amizade, assim, de ficar todo o tempo junto, sabe? Uma amizade de ser amigona. E tudo bem, né? Porque a gente tem, às vezes, os nossos amigos que a gente coloca cada um na sua gaveta e na sua prateleira. A gente sempre fala disso aqui. O tempo foi passando e a Eva decidiu que ela ia morar fora do país. A musa já tinha feito o intercâmbio para esse mesmo país que ela queria ir 2 vezes. E tudo tinha ocorrido certo, ela tinha ido, tinha feito as coisas dela, nunca que ela, sei lá, ficou mais tempo do que o permitido, e agora ela estava com o plano de ir embora do Brasil de novo. Dessa vez o plano era o seguinte: a Eva iria com visto de turista e depois ela trocaria para o status de estudante, porque fazendo dessa maneira seria mais barato. E como ela já tinha mais familiaridade com esse país, não era uma coisa muito difícil para ela fazer. Paralelo a isso, a Júlia, gente, também estava com a ideia de morar fora do Brasil. Olha só, isso sem nenhuma saber da outra, nada. Só que o plano dela era ir para um lugar da Europa. Ela tinha uma tia, uma parente dela lá, que ela tinha uma relação muito boa. E aí, né, elas conversando e tal, a tia convidou ela para morar lá. Então, a Júlia também, paralelo à Eva, estava se preparando para ir morar fora do Brasil. A Eva disse que ela é conhecida aí pelos amigos e familiares por ser uma pessoa que sempre acha bons descontos de passagem aérea. E a Júlia sabia disso. Então, a Júlia mandou uma mensagem para a Eva, procurando ela para ajudar a arrumar passagens baratas, e acabou contando para a Eva que estava indo morar fora do Brasil. Olha só, aquele momento, né, do Homem-Aranha, um apontando para o outro. A Eva contou para ela que também estava indo para um outro país, mas que também estava. E ali naquele momento elas meio que se reconectaram brevemente para fazer coisas de quem está indo morar fora do país, que é o quê? Sair para comprar umas roupas novas, sair para comprar malas. E aí elas foram um dia sair para comprar algumas coisas dessas. Já fazia um bom tempo que a nossa musa não via a Júlia. E o que ela sentia, se eu não deixei claro, né, foi para falar aqui agora, é que perto da Júlia, assim, ao redor, ela sentia uma energia meio de caos, sabe? A Júlia, ela é do tipo de pessoa que vivia incomodada com outras pessoas. Ela brigava até com gente aleatória. E a Eva não se sentia confortável com esse comportamento dela. Mas como as duas estavam indo morar fora e iria ser meio que talvez até um último encontro, a Eva relevou isso e falou: bom, Bora ir comprar uma mala, bora fazer um shopping juntas, né? elas foram, correu tudo bem, e logo após esse dia, elas já viajaram, cada uma para o seu destino. E olha que curioso, olha a coincidência. As duas tinham passagem para viajar exatamente no mesmo dia, só que para países diferentes. A Eva já estava instalada, estava vivendo sua vida ali, correndo atrás do que ela precisava para depois mudar o status dela para estudante. E pouco tempo depois, que ela já está lá no país que ela escolheu, toca o telefone. Era a Júlia. A Eva aceitou a ligação, mas ela estava achando um pouco estranho, já que as duas não tinham hábito de se ligar. Mas tudo bem. Nessa ligação, a Júlia contou para a Eva que ela tinha sido expulsa da casa da tal tia dela e que agora ela estava numa situação difícil, porque antes dela ir viajar para a Europa, ela vendeu tudo que ela tinha no Brasil. Tudo. Entregou apartamento, vendeu móveis, vendeu carro. E agora ela não tinha nem para onde ir. E o que ela queria com a nossa musa? Ela estava perguntando ali naquela ligação se por acaso a Eva não alugaria o apartamento dela no Brasil para ela. Só que apartamento de musa, nessa época, estava mesmo em obras. E aí não é mentira não, estava mesmo. Por conta disso, ela não tinha como alugar para a Júlia. Só que ali durante a conversa,
As duas foram se atualizando, ela foi explicando, né? Ela contou pra Eva que o motivo dela ser expulsa foi porque enganaram ela, tadinha. Tadinha, que barra. Falaram pra ela que ela poderia trabalhar no visto de turista. Ô, gente, eu conto ou você conta? Não existe nenhum país que você pode trabalhar legalmente de turista. E eu já falei, você tá indo morar em outro país, faz o mínimo da pesquisa. É que essas coisas me deixam pistola, por isso que eu parei aqui pra falar. Mas a Júlia não tinha feito. Então ela chegou na Europa, não conseguiu arrumar emprego assim fácil, não conseguia ajudar na casa com a tia dela, com as contas, e ó, Voa, cara, voa! a tia dela botou ela na rua, gente, sem dó nem piedade. E durante essa conversa no telefone, ela contou tudo pra Eva, contou que a situação tava braba, sabe? E que agora, naquele momento, ela já tinha sido expulsa. Pra não ficar na rua, ela baixou um aplicativo de relacionamento, a Júlia, né, gente? E fez amizade lá com um cara, sei lá, um esquema aí que ela arrumou. Só sei que esse cara tava pagando acomodação pra ela por uns dias, até ela voltar pro Brasil, e deu a maior força pagando a passagem de volta da Júlia pro Brasil também. Não teve jeito. A Júlia teve que voltar pro Brasil. E por conta dessa situação, dela ter aberto ali o coração pra nossa musa, elas ficaram um pouco mais em contato depois desse fato. E aí, como elas conversavam ali e tal, todo tempo a Júlia reclamava que ela estava sem dinheiro, que ela queria voltar para a Europa, que ela tinha sido enganada, aquele negócio, né? Que ela não conseguiu trabalhar. E aí, né, de novo, faz sua pesquisa, minha querida. Mas enfim, escutando essas reclamações incansáveis da Júlia, ficando um pouco também ali, né, com dó, tendo uma empatia grande até demais, a Eva teve uma ideia brilhante. Brilhante aqui, entre aspas. Ela sugeriu que a Júlia fosse para o país que ela estava e ficasse alguns dias na casa dela. Então, olha, a ideia brilhante dela foi convidar a Júlia, que tinha sido expulsa da Europa, não tinha um puto no bolso, para ir para o país dela, onde ela estava, né? Que é um país difícil de entrar, não é assim tão fácil, para ficar lá um tempo, esparecendo, sei lá, fazendo o quê? Não sei, gente, não me pergunte. Só sei que a querida mal esperou a Eva terminar de falar, já desligou o telefone e começou a acelerar esse processo. Ela resolveu tudo na velocidade da luz, muito rápido. A Júlia tirou o visto, se organizou e em mais ou menos 2 semanas ela já estava com tudo pronto para embarcar. Aí eu te pergunto, vou jogar aqui para os ouvintes, né? E para você também. Como é que você chama alguém que você já não gosta da energia, já conviveu, que não concorda também com o comportamento e falas dessa pessoa para ir morar, para ir passar férias com você dentro da sua casa, num outro país, num outro contexto, né? E assim, gente, ao meu ver, quando você convida uma pessoa para passar férias ou se hospedar na sua casa por um bom tempo, num contexto que você está numa cultura diferente, numa língua diferente, você meio que se torna responsável pela pessoa de alguma forma. Porque ela está na sua casa, ela precisa da sua ajuda, ela não sabe como ir por aí, né? Sei lá, eu digo mesmo assim, de andar mesmo, como que funciona o transporte, as coisas. Você vai ter que ficar dando conta ali. Você pode? Você tem tempo, tem condição, tem vontade? Então, por isso que eu pergunto, por que chamar alguém que nem é tão próximo assim, que também nem gostar tanto assim, colocar num patamar de ser super amiga, você chama? A Eva também não sabe. Ela só sabe que ela fez o convite e assim que ela fez e a Júlia aceitou, começou a preparar os processos dela para ir, ela já se arrependeu e ficou com aquela sensação de que estava cometendo um erro, de tipo, Fiz merda, fiz merda, fiz merda. chegado o grande dia, a Júlia embarcou e foi ao encontro da Eva.
A Eva até tirou o dia para ir buscar lá no aeroporto. Enfim, gente, como eu falei, estava ali fazendo o máximo que ela podia e sendo responsável. Nesse mesmo período em que a Júlia chegou lá, a Eva estava com algumas dificuldades financeiras. Ela estava trabalhando como babá e ela também, ao mesmo tempo, estava mandando um dinheiro para reformar o apartamento dela, que eu falei para vocês, né, no Brasil, que estava reformando. Como ela estava com visto de turista, ela estava trabalhando de forma informal, como muitas pessoas fazem, né? Mesmo assim, ela ajudou a Júlia a conseguir um emprego num restaurante brasileiro que ela pudesse trabalhar pelo menos alguns dias da semana. Só que o dinheiro era uma mixaria, né, gente? Dava para pagar assim o mínimo do mínimo. E aí, num dia, que era feriado, as duas estavam de folga, a Eva convidou a Júlia para ir na casa de amigos que ela já tinha há muito tempo. E eles moravam numa cidade próxima. Então, elas passariam o dia todo lá, eles teriam meio que uma ceia, comeriam, ia ser um dia divertido. E aí, gente, é aqui que vai começar a complicar um pouco mais a relação dessas duas. Durante essa visita na casa dos amigos da Eva, a Eva estava contando para eles sobre um episódio grave que ela tinha vivido no Brasil, no qual ela foi ameaçada, gente. Ela disse que teve uma moça que tentou agredi-la porque o marido dela ficava na casa ao lado que ela morava, vendo a Eva dançar com a prima dela durante a pandemia. E foi tão grave, e aqui eu não vou entrar em detalhes, que ela teve que fazer uma medida protetiva contra essa mulher, porque a mulher ameaçou mesmo a vida dela. Foi algo assim, bem grave na época, uma coisa até meio traumatizante para nossa musa, enfim. E aí, ela estava contando esse caso para os amigos, né? E o pessoal tava, nossa, que isso e tal. E aí ela contou que por conta desse fato, isso poderia, talvez, permitir que ela entrasse com pedido de asilo nesse país que ela estava ali de visto de turista. A Eva já estava, inclusive, em contato com uma empresa para dar a entrada nesse processo aí de asilo. Todo mundo estava dando uma força, assim, né, para a moça, querendo saber mais sobre o assunto. E depois que ela terminou de falar isso, a Júlia vira e fala no meio da roda com todo mundo. Mas Eva, se você entrar com um pedido de asilo, a pessoa que fez essa coisa ruim pra você, ela não seria prejudicada? A pergunta causou um clima estranho. E nessa hora, uma amiga da Eva que estava lá até trocou um olhar com ela de tipo... O que essa menina tá falando, né? Enfim, no dia seguinte, a Eva não tinha gostado do que ela escutou, sabe? Lá na casa dos amigos. E ela resolveu chamar a Júlia pra tirar aquilo a limpo. Olha, Júlia, eu não entendi aquele seu comentário. Você tá se preocupando com uma pessoa que fez tanto mal pra mim, por quê? E a resposta da amigona Júlia... Ai, Eva, é porque às vezes as pessoas boas machucam outras porque elas estão em momentos ruins. Ai. A Eva então disse que se fosse para usar essa régua de bom e mal, então a Júlia também não era tão boazinha assim, porque ela via a Júlia fazendo comentários maldosos e coisas não legais sobre os outros. E ela citou um exemplo aqui. Ela disse que um dia elas foram num feriado numa loja tipo, sei lá, de departamento. E aí os vendedores estavam assim meio para baixo, provavelmente porque era feriado, né? Não queria estar ali trabalhando, enfim. E a Júlia disse: Ai, se não quer trabalhar, então pelo menos deveria dar lugar aos outros. E a Eva não gostou desse comentário. Ela não achou legal. E eram esses tipos de comentário que às vezes a Júlia fazia para pior, sabe? Teve até uma outra vez, uma outra situação que a Eva citou aqui, onde as duas foram fazer compras e era uma super, sei lá, Black Friday, dessas promoções assim, sabe? Então ela tava com um dinheirinho ali que ela conseguia gastar e elas foram na loja, a Eva tava escolhendo algumas coisas e a Júlia tava sem grana, gente.
E aí, já falo pra vocês mais pra frente também sobre isso. Ela estava só fazendo companhia pra Eva. E do nada, ela começou a chorar dentro da loja. Chorar muito, assim, de soluçar, da crise. A Eva até falou: Você não acha melhor sair ali, tomar um ar, tá tudo bem? Respira, né? E aí ela foi, saiu da loja, deu uma respirada. Depois ela voltou com a cara limpa, como se nada tivesse acontecido. A musa interpreta tudo isso aí, essa cena, como inveja. Ela sentiu que talvez a Júlia estava tentando comparar a vida dela naquele momento, que estava menos estruturada, com a vida da Eva. Também não era justo ela tentar se comparar dessa forma, né? Bom, no mês seguinte desse dia em que a Júlia fez o comentário na casa dos amigos da Eva, né, de Ai, mas se você pedir asilo, você não vai prejudicar a pessoa que te ferrou? mês seguinte, gente, a nossa musa já estava de saco cheio. Muitas coisas estavam acontecendo. Não era só a presença, energia, comentários, mas o que eu não falei pra vocês é que a Eva, gente, estava sustentando a Júlia na casa dela, tá? Ela pagava aluguel, comida, gasolina, até o plano de celular, porque a Júlia não podia ter, então a Eva compartilhava o dela no plano de família. E ela que pagava por tudo. Como eu falei, né? A Júlia não tinha trabalho, ela não conseguiu nada. Ela fazia uns bicos ali uma, 2 vezes na semana e não dava pra nada, dava pro básico do básico. Então, no mês seguinte dessa situação, era o aniversário da Eva. É claro que ela convidou a Júlia, né? E aí, antes do dia mesmo, o dia de fato do aniversário, a Eva deu uma festinha. E nessa festinha teve um episódio envolvendo uma terceira pessoa. O que aconteceu? A Eva estava dando a festa dela, tipo, sei lá, num barzinho, numa festinha assim que tinha pessoas de fora também. E nessa festa tinha um cara muito gatinho. Logo de cara, a musa já ficou de olho nele. Nisso, uma das amigas da Eva, que é bem comunicativa, simpática, ela chegou para falar com esse cara. Mas sabe, gente, quando só puxando um papo assim, tentando descobrir um pouco mais, até mesmo para a amiga dela. E nessa conversa, ela viu que o cara era brasileiro, eles engataram ali um papo. E nada demais, nada. Eles não ficaram, eles não flertaram. Pessoas normais conversando. Passado alguns minutos, essa amiga que estava conversando com o gatinho disse para Eva: Amiga, sabe aquele cara gatinho ali? Então, ele é brasileiro e ele falou que você é uma gata. Ele tá super afim de ficar com você. A Eva então foi lá, começou a bater um papo com esse carinha, deu super match e eles trocaram alguns beijos ali na festa, que não passou disso, gente. Foi uns beijos mesmo na festa e ponto. Quando ela voltou pra mesa, onde estavam as amigas ali tomando um drink, a Júlia vira e fala: Ai, Eva, eu acho que você não deveria ter ficado com aquele cara. Ah, é? Por quê? Ué, porque a sua amiga tava conversando com ele primeiro. Você foi lá, entrou no meio. Achei feio, amiga. Porque ela que tava falando com ele antes de você. Oi? A própria amiga já cortou a Júlia e disse: Nada a ver, Júlia. Eu tava só conversando com ele. É aniversário da Eva. O dia é dela e o bolo também. A Júlia não se deu por vencida. Ela ficou reclamando assim pelos cantos. Sabe, gente, fiscal da boa moral e boas práticas? Não tinha sido nada demais. Mas essa era a Júlia. Ela tinha picuinha com umas coisas nada a ver, sabe? Queria às vezes criar caso onde não tinha. Porra, mas era o dia da festa de aniversário da Eva. Foi mais um momento constrangedor e estranho. A Eva agora já estava com o saco mais que cheio. Ela estava sem paciência para essas situações e toda hora era alguma coisinha, assim, sabe? Alguma cutucadinha, alguma coisa que não era legal.
Como eu disse, a Júlia já morava de graça na casa dela, comia da comida dela, usava carro e gasolina e a Eva que pagava. Ela nunca cobrou nada. Para vocês terem ideia, ela ajudou até a Júlia a abrir conta bancária. Tudo pela amizade. E tem mais, que eu achei assim, ó. Ai, meu Deus. Vocês acreditam que a Eva levava a Júlia de carro para onde ela queria ir? Tipo motorista mesmo. Ah, eu preciso ir no dentista, sei lá. Ah, eu preciso ir trabalhar. Era a Eva que levava ela. Sempre na amizade, sempre sem cobrar nada. A conta de celular que era vinculada na conta dela. É amiga ou é mãe? Acho que a gente tem que botar um limite às vezes, sabe, gente? Numas amizades que sugam. Pô, você é amiga ou você é mãe? A galera tem que vir pra somar. Tá legal, vai ajudar seu amigo no momento ali que ele precisa? Claro, sempre. Mas aí você tem que botar o ponto. Quando que passa de ser uma amizade, um companheirismo pra uma outra dinâmica, né? Então eram muitas coisas já que estavam somando pra ela ficar com esse saco cheio. Não eram só as cutucadas que a Júlia fazia, né? Passou esse dia da festa, aí depois veio a semana, e nessa semana seria então o dia oficial. Vamos dizer que ela deu a festa no sábado e o aniversário dela foi na terça, o dia oficial. A Júlia sabia, óbvio. Gente, elas moravam juntas, ela falava disso todo o tempo. Aniversário era uma data importante para Eva. E no dia oficial mesmo, a Eva acordou. A Júlia não estava ali em casa, enfim. Ela postou uns stories, que era aniversário dela. Ou seja, todo mundo sabia, né? E aí, sabe quando você tá dando uma olhada em quem visualizou o seu story? Ela percebeu que a Júlia foi, sei lá, a quinta pessoa a ver o story dela. Logo cedo, assim, quando ela postou. E ela não mandou parabéns, não mandou mensagem, nada. Ok. E não era que a Eva tava dodói do tipo, Ai, ela não lembra do meu aniversário, gente. mas pô, gente, olha esse contexto. A pessoa tá morando na sua casa na amizade em outro país. Você tá pagando as contas, comida dela, levando ela pra cima e pra baixo. E nem pra mandar um parabéns. Ali foi a última gota pra Eva. Ela tava por um fio, né? A granada já tava sem pino faz tempo. Diante de tudo isso, a Eva decidiu que ela não queria mais a Júlia na casa dela. E nem essa amizade, né? E aí, no mesmo dia, no dia do aniversário dela, ela mandou uma mensagem para a Júlia dizendo que, quando ela chegasse, para ela catar as coisas dela e que ela saísse da casa. A Eva contou que ela já vinha de algum tempo falando que a Júlia teria que sair da casa breve, porque a dona do apartamento não deixava ficar mais de tantas pessoas lá, o que era mentira. Então ela já estava meio que ajudando a amiga, agora ex, né? Ou não, vamos ver, a procurar um apartamento. Só que no dia do aniversário dela, ela falou: não, É isso, chega. Essa é a gota d'água. Você tem que catar as suas coisas e você tem que ir embora hoje. depois dela ter essa atitude, bateu até um negocinho assim de se sentir mal. Ela mandou uma mensagem, né? A Eva mandou uma mensagem pra amiga que morava com ela pra fazer ali um check. Amiga, será que eu tô sendo muito injusta? Será que eu tô sendo assim, tomando uma decisão que poderia levar mais tempo? E a amiga disse que ela estava sendo mais que justa e que essa situação já estava se prolongando por muito tempo. Tanto é, gente, que quando a própria Júlia chegou em casa para pegar as coisas dela, a Eva sentou para conversar com ela e colocou ali as situações, o que deixou ela chateada, colocou as cartas na mesa também. E no final, ela terminou com uma pergunta para Júlia. Você acha que eu tô sendo injusta com você? Você quer falar alguma coisa? E a Júlia disse: Não, eu acho que você tá sendo muito justa. eita. Então a própria sabia, né? Que ela tava se aproveitando ali um pouquinho. E foi assim que a nossa musa expulsou a amiga dela num dia de neve, no dia do aniversário dela. A Júlia
apertou os paninhos de bunda dela. Realmente o que não dava era pra ficar mais nessa situação, gente. Tava insustentável. Porque se fosse pelo menos uma pessoa que somasse, que, sei lá, cuidasse da casa, fizesse uma comida, ajudasse financeiramente com alguma coisa. Mas não era, gente. Era uma pessoa que desgastava em tantos níveis, né? Aí você chega do trabalho cansado, você tem que escutar aquela pessoa com aqueles papo torto, você ainda tem que trabalhar meio que o dobro para uma pessoa que não é seu parente, não é seu parceiro, é uma amiga, não tá nem te colocando pra cima, sabe? Porque assim, o que pegou muito, muito mesmo a nossa musa foi meio que ela ter tomado o lado de pessoas que ela nunca conheceu, sabendo o quanto a Eva sofreu, sabendo da medida protetiva e fazendo comentários meio que ao ver dela sem cabimento algum, sabe? É fã, é hater, é amigo, é inimigo? O que que é? Porque nunca dava um suporte, né? No aniversário dela também não dava, sempre arrumava alguma coisa para reclamar. E aí quando ela levava a Júlia para passear, para fazer alguma compra, para fazer alguma coisa junto, porque, né, elas eram amigas, então ela tentava incluir essa amiga em tudo, ela chorava, fazia algumas cenas que parecia, né? E aí eu quero saber se vocês concordam aqui com a Eva. Vocês acham mesmo que essas cenas de choro que ela fez ali, ou que ela fazia às vezes dentro da loja, enquanto a Eva estava comprando alguma coisa, era inveja? Era inveja de estar num contexto diferente? O que vocês acham? Porque imagina também, né, a cabeça da Júlia. Ela vendeu tudo, largou tudo, saiu de um relacionamento tóxico, foi para a Europa com uma promessa de fazer e acontecer. O mundo dela caiu, não foi bem assim, foi expulsa pela tia. Ela estava, com certeza, no momento de crise amargurado. Esse é o momento que, sim, a gente tem que, né, pegar o nosso amigo ali do colo. Mas, Eva, você não era amiga dela nesse nível, né? Você não conhecia ela. E o pouco que você conhecia, você já não recomendava. Eu não sei o que passou na sua cabeça de ter feito esse convite, mas você pagou para ver, foi isso, e pelo menos ficou agora uma lição do que você não vai mais aceitar numa amizade ou num relacionamento daqui para frente, não é? Eu espero que você esteja bem, que você esteja protegida, que você esteja no lugar que você gosta agora no momento e que você possa achar amigos que acrescentem e que possam somar na sua vida também. Eu quero saber de vocês. Alguém aí já teve ou tem uma Júlia na vida? Eu achei meio curioso algumas coisas aqui, então não vou dar tanto a minha opinião. Quero saber o que vocês acharam dessa história. Vocês concordam com a Eva? Ou vocês estão mais com a Júlia em algumas coisas? Vou deixar os comentários abertos aqui também no Spotify e no YouTube, para quem está escutando no YouTube. Para quem quiser comentar mais lá com a nossa comunidade, fica o nosso grupo do Telegram, que o link está aqui na descrição também. Quero muito saber essa dinâmica Eva versus Júlia. E aí? Quem tá certo, quem tá errado? Ou não tem nenhum certo, não tem nenhum errado? Acham que a Eva deu uma pirada chamando a Júlia para morar com ela ou não? Ou acham que não, tá certo, ela acolheu a amiga e vocês fariam o mesmo com uma amiga num momento delicado como esse? Tô curiosa, meus amores. Um beijo e até já já. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, manda pra gente no escreveseuconto@gmail.com. E até a próxima!